Deu um sorriso para ele. Tirou a cara. Isso. Glória a Deus. Estava com saudade. Estava quase num banco. Estava quase. Acho que eu tenho quase um mês que eu não subo aqui para pregar, tá vendo? Pessoal dessa igreja aqui, irmãos. Falou, o senhor só vai pregar daqui a um mês. Eu falei, tá bom. E eu agradeço a Deus a oportunidade, né? De ser digno uma vez mais. Que bom, irmãos. Noite de festa, noite de alegria. Noite do ato memorável. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Isso, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a casa do nosso Senhor. Sintam-se à vontade. Mara, ela estava ministrando acerca da adoração sacrificial, e eu fui constrangido em um único momento, porque nós não temos problemas para obedecermos a palavra do Senhor. Existe quem manda e existe quem obedece. Eu sou do que obedece. E os estágios da obediência passam por alguns momentos específicos, inclusive de apenas cumprir. Eu não estou feliz, mas eu cumpro. Eu estou obedecendo e Deus está vendo. A minha carne está pulsando, mas eu obedeço. Tem um determinado momento nessa escalada do êxito cristão que começa a vir o regozijo. Aí ninguém precisa mais me ligar. Eu já estou pronto. Eu já preparo. Eu não vou sem estar com o meu sacrifício. Primeiramente eu, propriamente, templo de habitação e morada do Altíssimo. Porque é isso que nós somos. Amém? Chega um determinado momento que uma alegria toma conta do nosso espírito. E aí é onde se cumpre aquela palavra. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que o Senhor faça isso nos nossos dias. Que ninguém precise ser lembrado como um rito de pressão, mas sim aguarde apenas alguém dizer, já estou chegando aí, já estou passando para te dar carona. E ele vai dizer, eu já estou pronto. Eu sabia que você ia passar, eu já estou aqui prontinho, prontinha. Que o Senhor faça isso. Que o Senhor manifeste dessa glória. E aí no momento dos dízimos e da oferta, ela falou algo que me constrangeu demais. Ela falou assim, Deus já sabe o que você preparou. Honre a Deus então hoje, porque o que eu preparei foi eu que preparei, já a conta certa e exata. Aí quando ela falou assim, honre a Deus, eu subi para pegar uma oferta para sacrificar no altar, sem interesse em nada, só para honrar a Deus, só para honrar o Senhor, por tudo que Ele tem feito, pelos seus milagres, pelos seus livramentos, porque o Senhor tem dado palavras nesse altar que tem ressignificado e transformado a vida de muita gente. Sim, que daremos nós ao Senhor? Temos vivido um nível de profundidade no Espírito e do Espírito maravilhosa. Isso requer sim sacrifício. Ainda mais num dia a dia corrido de forma, não é nem extremo. O corre-corre está assustador.
Nós já estamos na metade do mês 3, praticamente, irmãos. E daqui a pouco, já estaremos todos reunidos aqui para o ato memorável no mês seguinte. E como passa rápido. Crie memórias, estabeleça decretos e se lembre de tudo que Deus está fazendo. Porque está passando muito rápido. E tem muitas realizações de Deus acontecendo. E está passando despercebido. Tem coisa que Deus está cumprindo agora que você orou há um tempo, você nem se lembra mais. Porque o tempo está corrido. E quando o tempo está muito corrido, a gente também esquece de produzir a respectiva honra devida e cabida a Deus. Que você seja um cristão de detalhes. Que você seja um cristão que não dá um passo sem antes ouvir a voz do Senhor. Que você possa manifestar a glória de Deus, não somente por obediência, mas por sujeição e submissão totalmente, sem questionar. Amém? Vamos à palavra. E é motivo de muita alegria estarmos juntos uma vez mais. Fomos encharcados com palavras e níveis de profundidade maravilhosos nesse altar nos últimos dias. E hoje está até difícil pregar. Os mestres têm sido revelados nesse altar. E que bom, eu fico feliz. O pagamento do salário do líder é ver liderados melhores que ele. Cumprindo melhor, sendo melhor, rompendo mais, colhendo mais. Isso é gratificante. Esse é o salário. Aí é o que está escrito: verás a recompensa do seu penoso trabalho e se alegrará. É essa alegria que eu tenho no meu espírito. Quando eu vejo toda a membresia congregacional logrando êxito, chegando em lugares que noutrora era impossível. Livro de Lucas 9, 28. Doutor Lucas 9, 28 em diante. Quando você achar, você diz: eu achei. Quem não achou, diga: estou folheando. Quando você achar, você fala: terminei. Pronto, então vamos seguir? Eu tenho um tema para essa pregação, é glória revelada e história comprovada. Repita comigo: glória revelada e história comprovada. Vamos lá, apertem o cinto, sem conversa, sem distração. Não durma, que hoje eu estou disposto a chamar seu nome. E eu vou chamar seu nome. O primeiro que eu ver, só fechando o olho, eu vou chamar publicamente. Você vai dizer assim: me envergonhou. Fica à vontade, envergonhei mesmo. Eu não volto mais. Quer dizer que você precisa de cura. Me zanguei. Precisa de mais cura e libertação. O pastor constrangeu. Foi eu mesmo. Pronto. E aconteceu o quê? Quase 8 dias depois dessas palavras, tornou consigo a Pedro, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte e estando ele orando, transfigurou-se a aparência de seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram o outro Moisés e Elias. 31, os quais apareceram oh glória, e falavam da sua
Da morte de quem? Opa! Então aqui é cumprimento. Repita comigo: cumprimento. Encaixe. Fala forte: encaixe. Perfeição. Aleluia. A qual havia de cumprir-se em Jerusalém. 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de aqui não, viu? Não durma não. Pedro, Tiago e João estavam carregados de sono. Você, diga seu nome, não durma. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles, bora mergulhar nos remas já, daqui para frente? Então bora, vamos junto. Quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos o quê? 3 tendas, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para... Não sabendo o quê? Quem está falando? Todo mundo lembra de Pedro, está vendo? E, dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua. O Senhor cuida de mim e de você, na sombra das suas asas. A sombra aqui é a proteção e a eternidade. E entrando eles na nuvem, temeram. Quem colocou eles na nuvem? Quem colocou eles na nuvem? Não, eles entraram na nuvem. É você que tem que decidir entrar na nuvem. Você quer que o milagre chegue, delivery até a sua casa. Mas é você que tem que entrar na nuvem. A nuvem é intocável, é inalterável. Mas a predisposição de viver milagres sobrenaturais vai recair na vida daqueles que têm atitude, que mesmo com medo, entrem na nuvem. Porque aqui está escrito o quê? Temeram, mas estavam onde? Pode ficar com medo à vontade agora. A nuvem de proteção estando. 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado. O quê? E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Vamos orar? Que bom a tua palavra. Que maravilha. As tuas histórias. Manifeste de um entendimento, eu te peço em nome de Jesus. Que o pregador suma, desapareça, diminua. E que o Senhor seja
exaltado, engrandecido, glorificado. Nós não temos capacidade de nada. Por isso conclamamos a Ti, Espírito Santo, se apossa de nós. Exalta-te, Senhor. Daremos glória, honra somente a Ti. Pedimos que o Senhor venha trazer as mentes, os corações cativos aquilo que é o que o Senhor tem para essa noite. Possamos viver uma noite do sobrenatural, nunca antes vivido. É isso que eu declaro para essa noite. E é isso que eu declaro para a vida dos meus irmãos, que vieram concordemente congregar nesse dia, o dia mais importante do mês. Fique conosco, Espírito Santo. Habita no nosso meio, não se afasta de nós. E faz tudo conforme o Teu querer. Não me deixa fazer nada sem ser guiado, direcionado, movido, conduzido por Ti. Em o nome de Jesus, repreendemos todo o mal, toda dissensão, má interpretação, toda distração seja repreendida. Todos os espíritos que trabalham para que o povo não entenda e não coloque em prática a aplicabilidade da palavra, sejam todos vocês repreendidos, qualquer que seja a etnia, o tipo, a classificação demoníaca, percam as forças, sejam desestruturados, através dos anjos do Senhor que travam guerras agora, e destrona todas as forças malignas, para conceder a vitória ao povo de Deus, que somos nós, eu e você, em nome de Jesus. Nós, nossa casa, nossa família, sonhos, projetos, a igreja, a estrutura de governança celestial, está debaixo, protegida, guiada e guardada por Ti, ó Deus. Amém. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Essa história, como a maioria das histórias que são contadas, ali no livro de Mateus, de Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, cada um tem sua forma de narrar a história, cada um vai contando com a sua peculiaridade, particularidade, e é bom. Você já viu uma pessoa que conta a história e você não entende nada? É igual o contador de piada que só ele está rindo. O narrador de um fato, tem gente que diz assim, o filme é maravilhoso, você pode contar, dar um spoiler aí? Aí ele começa a dizer, a cara dele está tão feia, vai, maravilhoso o filme. E tem gente que sabe contar o enredo, parece que ele entra na cena, parece que diz assim, olha meu amigo, você vai se surpreender. Você já foi lá? Não. Pô, você falou com tanta ênfase que eu achei que você já tinha vindo de lá. Assim somos nós falando de Jesus e do lugar que nós vamos morar. Motivação, convicção. Sabemos que o nosso Redentor vive. Não tem variação de dúvida nem mudança nele. Ele vai cumprir. Ele voltará e levará consigo os lavados, os remidos, a saber, eu, você, nossa casa, nossa família, nossa parentela, todos os nossos. É isso que nós declaramos, para a glória do nome de Jesus, que é o único eterno digno. Vamos lá. Eu quero explorar, dentro dessa linha do monte, ocorre ali no Monte Tabor. Esse monte ele fica 575 metros acima do nível do mar. Então ele é um monte muito alto. Então é um monte muito alto, então Jesus não levou gente para um desafio fácil. É um monte muito alto. Eu não sei quem já ficou em uma altura que você sente a pressão do local. Você começa a sentir dor de cabeça. E a primeira coisa que dá em um lugar muito alto é sonolência. Vocês sabiam?
Porque em um tempo eu já ministrei essa palavra, com certeza será totalmente diferente. Só que nós não entendemos às vezes alguns sonos que se dá. Imagina você estar em um monte, a ambiência do local em si, de forma natural, já requer que você seja intenso, tenha uma plena forma física. A gente vê aqui a subida do monte desse aqui. O povo chega lá em cima, meu irmão, já chega quase morto, buscando arrebatamento. Imagina esse monte pequenininho de 575 metros de altura. E naquele tempo, aspectos naturais, grau de dificuldade, aparato de segurança, zero, nada, nulo. A confiança em quem estava levando, era a confiança que determinava muita coisa. Por isso que, por mais que no contexto histórico, vamos nos surpreender com muitas situações que sucederam entre esses três amigos de Jesus, que são tidos como amigo da intimidade. Por mais que eles tenham falhado, todos pecaram, e destituídos foram, todos, da glória de Deus. Mas temos que tecer um elogio a eles. Com todo o grau de dificuldade, Jesus não chamou eles três para estar bem perto à toa. Provavelmente eles tinham um nível de resistência, eles tinham um nível de perseverança maior. Eles entendiam motivo, princípio e propósito, muito mais do que a maioria que só se achegava com algum tipo de problema, algum tipo de adversidade, algum tipo de necessidade extrema que surge no dia a dia. Então esses três estavam além da comida diária. Eles estavam ali já porque reconhecia que além das feituras, dos fatos miraculosos que emanava onde Jesus passava, cura, poder, transformação, restauração, eles já tinham saído dessa linha, tenho certeza. E também é um perigo você andar com alguém que carrega a presença, que emana a presença, e que o tempo todo tem milagre. Você torna normal o ambiente. Talvez também tenha sido um dos poréns que esses três, de tanto andar em níveis extremos e íntimos, começou a fazer comparações de igualdade. Certa vez, esses mesmos discípulos, eu não vou citar o nome dos três, mas dois com toda certeza, vai dizer assim, e nós que deixamos tudo para ficar contigo, para viver essa chamada contigo, o que é que a gente vai ganhar por termos largado, abandonado tudo lá? É uma pergunta que às vezes nós queremos fazer para Deus, mas não temos coragem. Mas nós não temos coragem porque o nosso estilo de vida não condiz com aquilo que o céu exige. Eu não cheguei nos 575 metros de altura, em um monte Tabor, no pináculo do monte ali. E às vezes eu quero fazer perguntas, mas eu me recordo que eu não consegui chegar nem em 10 metros. E Deus quer que eu faça a pergunta? Claro. Quando? Quando você subir o monte. Não é agora o monte, figura física aqui. É o monte de quebra dos seus bloqueios e aceitar que quem está em Cristo de verdade é nova criatura. O maior grau de dificuldade nosso é esse, que a gente pisa na terra todos os dias, e nós não somos da terra. Como entender isso? E como praticar a obediência requerida biblicamente falando? Como ser um exemplo nesses dias
dias de imoralidade, dias de perversão, dias de precipitação, dias que o povo quer uma linha de fast food, quer um negócio chamado miojo, tudo é rápido. E aí? E Deus não mudou, mas o estilo de busca na terra mudou. O estilo de adoração a Deus na terra mudou. Já não se tem a devoção em uma submissão de reconhecimento à pessoa eterna do Deus vivo. Há uma fragilidade nas questões, eu vou chamar seu nome, já falei, durma para você ver. Há uma fragilidade e distrai a gente, pô. Distrai a gente. Ah, mas é sem querer. Culpado é você que está do lado e está deixando. Está dormindo, ó. Acorda, irmão, pelo amor de Deus. A palavra, pô. Eu não ver. Distrai tudo. Misericórdia. Está repreendido. 3, 2, 1. Espírito vem. Amém. Então, há uma distração, por quê? E há um peso leve de busca e adoração a Deus. Em casa é bença pai, bença mãe. Desde cedo se aprende isso. Inclusive isso é um rito judaico. Isso não é daqui do Brasil. Isso veio por uma comunidade, que é a maior comunidade judaica que existe na nação, fica ali no estado de Pernambuco. E dali começou a ramificar para toda a nação. Então tem judeu em todo canto, tá? Aqui no Brasil. Se você for fazer um estudo da raiz de hereditariedade, você vai ver que na 6ª ou 5ª geração, alguém seu era judeu. Sério, sério. Por associação, por envolvimento, por relacionamento. Mas aconteceu. Por exemplo, meu avô era judeu. E ele devia saber alguma coisa, porque ele botou o nome de meu pai há muito tempo atrás, Israel. E não é lógico, não tem TV, não tem estudo, não tinha quase nada, e o cidadão decide botar o nome de outro, Israel. Por quê? Porque alguém falou alguma coisa para ele, de onde ele era, né? Provavelmente. Mas enfim, respeitar os ritos antigos. Não retireis os marcos antigos. É o quê? Costumes de honra, zelo, respeito. Hoje a pessoa se apresenta diante de Jesus como? Você. Jesus é você. E é quando um Deus, que é o único Deus, que governa sobre céu, terra, debaixo da terra, em todo lugar, ele começa a ser chamado de você. Quem está com ele 24 horas está falando santo, santo, santo. A gente está dizendo você. Deus não quer mais isso não, irmãos. Deus quer agora é que você tenha intimidade com ele. Que intimidade? Que intimidade? Porque meus filhos, eu não quero esse tipo de libertinagem. Eles são filhos, eu sou pai. Pai é senhor, mãe é senhora. Vai dormir, bença pai, bença mãe. Nossa, que coisa antiga. Por isso que sua casa é toda fora de ordem. Porque o que é marcos, que Deus falou, não retireis os marcos, as bases de proteção antigas. Por quê? Porque os antigos detinham de respeito, exatamente porque tem coisas que são inquestionáveis. Mas por que eu tenho que dar bênção? Eu não quero saber o porquê. É dar e acabou. Mas lá na escola não fala, chama o pai de você. Você? Quem saiu de dentro de quem? Então às vezes a gente mistura e vai permitindo esse avanço globalista, tecnológico, e a governabilidade infernal começa a emanar mais crescimento. Por quê? Porque enquanto está lá fora não tem problema, e quando chega aqui é o falso amor que se prega para tirar o povo do zelo e respeito daquilo que Deus não negocia.
Deus não negocia princípios e valores, ponto, quer você goste ou não, certo é certo, independente de quem está fazendo, errado é errado, ainda que todo mundo esteja fazendo, é errado. Mas todo mundo está fazendo, continua sendo errado. Quer dizer que por todo mundo estar envolvido na malandragem, passou a ser uma atitude correta? Deus é Deus, e Ele é eterno. Voltemos para o monte, para que você compreenda a experiência maravilhosa que esses homens vão ter, mas não vão ver quase nada. Diga, por quê? Por causa da subida do monte que não teve preparação. Tudo que eu estou falando é o que nós lemos. Um sono tomou conta deles. Por quê? O local. Você está preparado para chegar até onde com Jesus? Você está preparado para ir aonde? Porque andar nas aldeias é fácil. E o problema de andar com o Mestre, o Filho de Deus, o Cristo ressurreto, é que Ele é poderoso, Ele é majestoso, só que Ele também é amoroso, e às vezes a gente mistura isso. Aí está com Ele que é rei, daqui a pouco está dizendo, e aí Jesus, vamos fazer o quê? É o que Pedro fala lá embaixo, eu não vou deixar o Senhor fazer isso. Que é isso, amigo? Acontece um episódio antes dessa subida, nesse monte da transfiguração, que é o seguinte, eles estão indo, saem de uma aldeia, vão caminhando, e aí Jesus sente interesse em saber como está a visibilidade dele perante o povo. Ele fala assim para os seus discípulos, o que é que o pessoal está falando aí a meu respeito? Parece que Jesus está brincando, né? Sendo Ele Deus, precisava fazer essa pergunta? Ser Deus é uma coisa, estar como Deus é outra. Porque pelo que eu li, Ele se despiu da sua glória, e em forma de carne e osso, andou entre nós. Então as perguntas que Ele está fazendo, não é para brincar não, é porque Ele quer saber mesmo. Jesus, Ele pergunta, o que é que o pessoal está falando a meu respeito? Como é que está a minha imagem? Aí ele diz, cada um está contando uma coisa, que tu és Elias, que tu és, enfim, um profeta, tu és Moisés, tu és um monte de coisa. É o que o povo está falando, a multidão? A multidão fala que fica assustada quando o Senhor passa. Sempre acontece um milagre, uma operação de maravilha. Sim, tudo bem, mas vocês, o que é que vocês dizem a meu respeito? Quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Eu sou você ou eu sou o Senhor? Para você, porque para os outros eu posso ser tudo. Entendeu agora? A libertinagem de lá não pode entrar aqui. Você é para eles lá, que acredita em um falso amor e prega um falso amor. É um amor de lá para destruir os de cá. E o amor de cá, que é para salvar os de lá, nunca vai ser bem entendido. É como se nós fôssemos inimigos de lá. E tudo que nós pregássemos era para impedi-los de acessar o trono. Quando na realidade é porque existem 3 que estão andando com Jesus há mais tempo, que já sabe de verdade quem Jesus é. Entre comigo, por favor. A multidão pode falar o que for, mas nós 3, a igreja lavada, remida, os 3, é quem já conhece Ele, é quem já sabe quem Ele é. Então, o que o povo lá está falando, importa, mas não muda a minha vida, importa para eles, porque palavras de convicção, se você estabelece que aquilo é uma verdade, essa verdade passa a ser verdade para você, mas não venha obrigar que essa verdade vire verdade aqui.
Aqui só existe uma verdade, é a palavra de Deus. Só existe uma verdade. E só existe alguém que está habilitado a confrontar todo tipo de inverdade. Diga quem? O Espírito Santo da verdade. Aquele que o homem não pode, ou o mundo não pode conhecer, porque não conhece. E às vezes você fica debatendo com quem não conhece. Então, Jesus está perguntando para você às vezes, o pessoal está falando o que aí? De um amor que o Senhor não ensinou, de um negócio que o Senhor não falou, um monte de coisa. E vocês? É para falar o quê? Aí está precisando que surjam alguns Pedros que diga assim: a tua verdade é intocável, a tua verdade é inabalável, tu és o Deus vivo, tu és o Cristo ressurreto. Ou seja, todas as manifestações de milagre para o povo vai denotar de alegria. Diga amém. Para nós vai denotar de reconhecer que Ele é poderoso. Alegria porque está enfermo, recebe cura. Para mim, glórias a Deus. Porque Ele continua fazendo, Ele continua curando, Ele continua restaurando, continua pegando gente como a gente. Então esses homens, Pedro vai e responde para ele: tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Jesus fala, essa resposta não foi lhe oferecida por ações terrenas. Essa resposta quem lhe deu foi o próprio Deus. E por causa disso, o céu hoje estabelece em você algo. E aí quando o céu estabelece algo na nossa vida, o que mais a gente tem que tomar cuidado é com as precipitações. Eu vou repetir. Quando Deus te chama para algo poderoso, algo majestoso, se alegre, mas se alegre em parte. Fique muito mais preocupado. Que a gente agora, quando vai para uma expressão de visibilidade pública, os olhares que nos olhavam antigamente só para perguntar quem eram, agora não perguntam mais porque já está escrito quem você é. Como assim? Não mais vivo eu, Cristo que vive em mim. As coisas eu não faço mais agora, eu faço a vontade do Cristo que me salvou. Então entenda, Deus te chamando, Deus te convocando, Deus habilitando você, é você ter 10, 100, 200 vezes maior nível de preocupação e assumir autorresponsabilidade. Pequeno é pequeno, enquanto eu sou pequeno, sou criança, eu não entendo. Quando eu cresço, isso aqui é leitura, não é estatura, não é estatura, é leitura, é conhecimento. O céu não está falando de uma criança engatilhando, ele está usando a figura ilustrativa, para que você veja o passo a passo de uma criança, vai avançando, vai crescendo, e coisinhas que ela gostava, ela passa a não gostar mais, a saber, bonecas, carrinhos. Fala, vou comprar uma bonequinha para minha filha. Eu falei, boneca? Mas tu não gostava naquele tempo. Carrinho, Hot Wheels. Eu falo, não compro mais não. Por quê? Porque ninguém mais brinca disso não, pai. Falei, poxa, depois de ter quebrado meus carros tudo, agora ninguém brinca mais. Por que não guardou meus carros então? Eu nunca tive os carrinhos. Aí toda viagem que eu fazia, eu trazia uns carrinhos de forma original, só que miniatura. Aí era o lazer de Israel. Israel era no escritório, irmãos. Pegava os carros, botava no chão. E tinha o prendedor dos carros. Ele me fazia desparafusar, para eu soltar os carros, para ele ficar no chão brincando. Tinha carro relíquia que eu comprei. Foi tudo
Ele nem se lembra. Isso porque ele era pequeno. As vontades, as manias, os gostos vão mudando. Mas a pergunta que não quer calar: o que está pulsando dentro de você? Te leva para onde? Então Pedro, ele tem uma resposta boa, mas ele não está preparado emocionalmente para o que está por vir. Tem um que consegue debruçar a cabeça no peito de Jesus, mas ele também não está preparado. Você sabe quem é João? O apóstolo João? Você sabia que ele já era discípulo de João Batista? Ele, quando escuta a fama de Jesus, e Jesus vai passando, João Batista apresenta Jesus. E aí quando ele vai, ele já não volta mais. Ele se despediu de João Batista e foi estabelecer com o Redentor. Então, vai ter momento que é assim que funciona. Não é abandono, não. É assumir compromisso com quem realmente chamou. É difícil para quem está andando muito junto, porque se aproxima demais. A gente tem mania, né, de desenvolver afetos. Só que todo mundo aqui está em um propósito: fazer o reino avançar, fazer a glória de Deus se manifestar. E líder está sendo forjado, formado, é para ficar aqui dentro? É para abrir mais obra. Agora, a primeira obra Deus está fazendo em nossa vida, em nosso coração, transformando a nossa história. E nós viemos nos dias mais difíceis, só para lembrar os irmãos, tá? Nos tempos antigos não tinha um monte de coisinha que tem hoje. Hoje, se você acordar e não estabelecer a sua adoração a Deus, acabou o dia, você não adorou. E o diabo faz de tudo para quando você acordar, você já vai direto para o banheiro, toma banho, escova dente, toma café e rua. E a porção que cabe a Deus? Dificilmente. Por quê? Porque eu não me programo para adorar a Deus. Eu me programo para ir trabalhar, para ir ter reunião, para levar a criança na escola, para fazer comida. Mas para adorar a Deus eu não me programo. Eu não coloco a adoração a Deus, a minha devoção de busca e aprendizado, como um rito diário e obrigacional também. Se der, eu faço. Deus sabe, Deus viu como foi o meu dia hoje. Você não podia sacrificar meia horinha de sono? Você não podia segurar o rojão e dizer: Deus, eu entrego 1 hora e o Senhor me dá uma força de 2 dias. E eu vou continuar fazendo isso. Mesmo que canse, mas eu quero primeiramente adorar o Senhor. Esses homens são convocados por Jesus, depois de uma resposta que Pedro dá. E eles vão subir um monte. Nesse monte acontecem muitas coisas, e eu preciso que vocês prestem atenção. A subida em si já é para quem aguenta. O que vai ser estabelecido lá em cima é terror. É terror. Por quê? Porque todo mundo ouviu falar de Moisés, todo mundo ouviu falar de Elias. Só que agora os defuntos, ou as almas, vão aparecer. Então ele chega lá, e aí tem uma parte maravilhosa, que eu sou apaixonado por Jesus. Ele já poderia chegar no lugar e dizer: ó, espera aí, fica só olhando o que vai acontecer agora. 3, 2, 1, aparece. Não, ele chega e fala: como é que se aproxima do Pai? Ele ajoelha e começa a orar. Quando Jesus começa a orar, seu rosto sua veste
Quando a glória é estabelecida, aí sim, se você subir um monte de qualquer jeito, você apaga. Eu gosto da versão de Lucas, porque Lucas, ele é cirúrgico, talvez porque era médico, detalhista, e para médico, cada detalhe é importante, cada negocinho que aconteceu no processo, para o doutor, é importante. Não, mas foi só um arranhãozinho. Sim, mas começou como? Esse arranhão foi quando você... Então o médico ele faz 10 perguntas para saber o arranhão que foi. A gente não. Vai na farmácia, band-aid. Band-aid, pau. Lava com água. No meu caso, álcool, 99. Pau. Queimou uma dor. Surgiu um carocinho em mim. Aqui. Aquele carocinho chato, tipo pé de cabelo. O café que eu estou tomando, a xícara bem quente, eu empurro aqui, ó. Sinto uma dor, daqui a pouco, no outro dia, já foi pé de cabelo, foi tudo. O doutor está vendo, vai me arrebentar. Por falar em doutor, seguinte, eu vou interferir um pouquinho só, que é muito importante. Quem ainda não segue o doutor José Guilherme, levanta a mão, doutor. Doutor José Guilherme. Toda semana está trazendo um material poderosíssimo e gratuito de cuidado. Cuidado, prevenção e zelo com a vida. Gratuito. Qual é o Instagram? Depois bota aí, escreve aí o Instagram do doutor José. Dr. José Guilherme. Gente, sigam, que estratégia maravilhosa, que graça que Deus tem dado a ele, e está ali gratuito, que você iria gastar para ir no médico. O doutor Zé recebeu de Deus a direção e está fazendo free. Nós temos aqui uma quantidade de pessoas, sigam ele, indique para mais 5 pessoas, que nem todo mundo tem condições, tem coisa básica que ele está ensinando ali. O que é que está faltando? Lógico, ele sempre bem sucinto, muito técnico, diz que é importante se os sintomas ou as coisas, procure um médico, né? Mas é bom você ver que o que Deus deu a ele de ferramenta para esses dias, é para servir o reino, e tem sido de grande valia, tá? Deus te abençoe, doutor. Deus salvou, meu amigo, converteu, vai contar a história do evangelho de forma detalhada. Então Lucas, ele é detalhista nas expressões, no contar, porque tem gente que conta de uma forma, tem gente que conta de outra. Eu gosto de quem conta contando certo. Por exemplo, minha mulher, se ela for contar uma... Ali, já está ali, ó, já vamos seguindo. Se minha mulher for contar uma história, pô, eu não vou mentir, eu escuto ali, seguro, sim, amor, mas conte. Não, mas ó, sim, mas a história. Mas já tem gente que chega, não, a história aconteceu porque o ano era 1964. Estávamos todos nós reunidos ali naquela cidade e de repente veio uma nuvem, enfim. Eu gosto de quem conta, né, dando toda a narrativa, nada contra. Porque eu usei minha mulher para você não achar que eu estou lhe criticando. Então a minha está dentro de casa, eu resolvo com ela em casa depois. Não é não? Então, Lucas ele está dizendo o seguinte: nos outros evangelhos, vão falar 6 dias. Com Lucas ele vai dizer quase 8 dias depois. Aconteceu. E quem está contando com tanta maestria, não esteve no lugar. Como pode só alguém que ama de verdade, para contar história fidedigna? E tem um monte de gente que, por não ter sido lembrado, quer contar a história da sua forma. Tome cuidado com a história. Não sei porque eu não estava lá, mas o que foi que aconteceu? Conte certinho, viu, zoião? Conte a história certo, mesmo você não estando. Vai chegar seu momento de subir o monte também. Então, eles estão no monte, e quando eles estão lá, Jesus chama eles para orar. Eles estão orando. Só que a altura, o vestimento de glória, eles apagam.
Então eles experimentam o primeiro nível de glória. Aqui interessa a eles. Porque às vezes vocês continuam lembrando do véu. Só que Jesus está dizendo assim, ó, viu? Vi. Puf, apagou. O sono toma conta deles. E quando o sono toma conta deles, quem está lá? Moisés conversando. Então Deus vai permitir você ver algumas coisas, mas não vai deixar você participar de todo o diálogo. E esse diálogo está claro que nós lemos, hoje nós podemos ler, mas eles não ouviram tudo. Diz que a reunião que foi feita por o Senhor Jesus, Moisés e Elias, foi a reunião de como Jesus ia ser morto. Não é tremendo? E aí, tem alguns estudiosos aí, espíritas. Fato concreto é o óbvio, amém? Fato concreto é o quê? Então aqui não é crítica, aqui é fato e ponto final. Vamos até o fim dos tempos, o fato é concreto e é óbvio. Quem aparece é o representante da lei. E quem aparece é o representante do sacerdócio. Ou do profético, como você queira. E Jesus ali é o sumo sacerdote de Deus, ou o Cordeiro de Deus, que vai de uma vez só comprar tudo, derramar todas as gotas do seu sangue, verter até a última gota, e vai confirmar o tetelestai, o está consumado, o preço pago, revogou, trouxe de volta, os distantes voltam agora, tem acesso, o véu rasga. Então um monte de ritos obrigacionais, sim, não se tem mais necessidade, mas não é para desrespeito, é porque Jesus, pagando todo o preço, tirou a responsabilidade do sacrifício do sumo sacerdote, e agora é P2P, é pessoa a pessoa sacrificando. Então não tem peso maior nem menor, existe responsabilidade particular. Cada um assume a sua, cada um faz seu voto, cada um faz seu sacrifício, cada um larga o erro, o engano, o pecado e se apresenta diante de Deus sem a necessidade de uma figura, de um terceiro, dizer assim, oh Deus, ele pecou contra ti, e eu vou aqui sacrificar o animal dele, para o Senhor ter misericórdia. Que legal, o cara pecava o ano todo, aí na festa dos tabernáculos ali, em alguns momentos, o cara levava o animalzinho amarrado na corda, bora, você é meu pecado agora. E ele levava o animal, sacrificava, matava, degolava, voltava com a gotinha de sangue, bingo, está perdoado. Ele falou, não, eu não vim também, para vocês não me estudarem. Jesus fala o quê? Eu não vim revogar, fazer cumprir. Como assim fazer cumprir? Vou dizer para vocês. O que você faz de forma obrigatória gera regozijo, mas você faz. Mas gerou mudança na vida? Jesus falou assim, eu vou dar motivo para que vocês percam o grau de dificuldade que vocês têm de sacrificar. Eu vou ser o motivo, o primeiro um. O número um do motivo sou eu. Eu vou morrer de uma única vez por vocês todos. Vocês não vão ter mais que fazer esses ritos obrigacionais. Eu busco agora um coração devocionado. Então o véu rasga para que o acesso a cada indivíduo, a cada ser humano, possa ser legal e habilitado perante céu e perante terra. Então esses homens, eles estão naquele monte da transfiguração, e nesse monte, quando a figura Elias, a figura Moisés aparece, eles não apareceram para amostrar-se aos discípulos de Jesus.
Eles foram apenas participar de uma reunião organizada pelo Eterno, o Todo-Poderoso. Como assim? O céu, já falei, é organizado, é planejado. Então há uma reunião, por quê? Porque nessa reunião tiveram 2 que não morreram. Então, não tem reencarnação. Eu sei que vai frustrar um monte de gente. Não tem. Elias é trasladado. Naquela carruagem, né? Ele enfim, num redemoinho vai. Parece os desenhos que a gente assistia, né? Deus já fazia, olha que tecnologia que já tinha no céu. Moisés, Deus manda ele subir aonde? No monte. Mostra a terra prometida e diz: pronto, acabou, vou te tomar para mim. E até o dia de hoje, o inferno está lutando aí para poder ver onde é que está o corpo. Então Moisés foi tomado, Elias foi tomado, não experimentado da morte física. Deus tomou para si, assim como Enoque andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para, assim foi. Então quem está aparecendo não é morto não, viu irmãos? Quem está aparecendo é vivo. Não é um negócio tremendo de Deus? Se não morrer, pode aparecer a hora que o dono deles quiser. E aprovou o dono naquele dia, eles irem ter uma reunião com o filho. De repente os dormiocos despertam do sono, quando vê aquele negócio, já está no finalzinho. Aí Azuado fala: mestre, eu nem sei bem o que está acontecendo, mas não seria bom nós fizéssemos aqui 3 tendas, 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Quem citou o nome de Elias e de Moisés lá? Quem citou o nome deles? Vocês estavam dormindo. Se o sono tinha tomado eles, na primeira evidência de manifestação de glória profunda de Deus, eles apagaram. Quando acorda, já fala: uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. Quer rema? Quando você entra na dimensão do querer de Deus, as coisas fluem naturalmente, e as informações que eram restritas são oferecidas gratuitas. Então, ele acorda de um sono, mas ele está na mesma atmosfera que o rei está. E não tem como você estar na mesma atmosfera que o rei se encontra sem viver o extraordinário. Não tem possibilidade. Tanto que quando eles despertam, aí vem uma nuvem. A nuvem chega. Tome cuidado quando você vê a nuvem, por quê? A nuvem já é o próprio Deus dizendo: eu vou lá. Eu vou lá. O pai chega lá e fala: para não ter má interpretação e para não ter ações espíritas. É isso mesmo que está escrito? Lê direito, você vai ver. Chega a nuvem, peso de glória, maior ainda do que o que eles tinham experimentado em ver Jesus e as vestimentas resplandecentes. Agora chega a nuvem. Quando a nuvem chega, alguém chama eles para entrar? A presença atrai o desesperado.
O peso de glória leva você ao altar. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus irmãos, eles entram na nuvem. Quando entra na nuvem, o Senhor faz o quê? Esse é o meu filho amado. Por quê? Porque toda vez que a gente tem uma visão muito louca acerca dos mistérios bíblicos, a gente quer construir um plano. Não entendeu? Pedro queria construir o que lá em cima? Ele acaba de sair de uma loucura, ele fala: meu amigo, vamos fazer 3 casas aqui, eu estou disposto. Calma. Aí a nuvem tem que vir, porque o céu não gosta, não admite a má interpretação e a deturpação daquilo que é um princípio eterno. Então Deus se apresenta, falei, não tem tenda nenhuma. Não tem tenda nenhuma. Esse aí que vocês estão vendo é rei. Rei não fica em tenda não, rei fica em palácio, e no caso desse, à direita. Não entendeu? Bate palma de verdade, mão fraca. Parece que subiu um monte. E o tempo acabou. Vocês que só querem que eu pregue uma vez por mês. Então Deus diz assim, ei, esse é meu filho amado. A ele o quê? Porque Pedro já está gerando confusão. Vamos fazer 3 tendas aqui. O lugar é bom demais. Um lugar que vem a lei, o profético e o sacerdócio. Que lugar maravilhoso. Vamos fazer aqui. Aí o pai diz assim, nesse momento que o pai aparece, onde está Moisés e Elias, para a gente concluir? Onde está? Já tinha voltado. Só foram para uma reunião que o dono de tudo mandou e ponto final. É assim, é? Por quê? Há um desencontro no mundo espiritual acerca da história que se contou de Moisés, da história que se contou de Elias, e Deus não deixa nada mal acabado. Então Deus ele faz com que os 3 se reúnam. Por quê? Para que nas esferas espirituais, quem estava procurando o corpo de alguém, veja. Entendeu, irmãos? Você não entendeu? Você fala, pergunta que eu respondo. Acontecia uma briga, o diabo e os anjos lutando pelo corpo de Moisés. Só que agora, esferas físicas e esferas espirituais, estão vendo quem lá conversando com Jesus? Frustrou ou não frustrou os planos diabólicos? Frustra ou não frustra? Porque você quer o corpo para usar da sua forma. Deus fala, não toca que é meu. Não toca que é meu. Então, o momento é chegado de uma crucificação. Esses 2 homens, esses 2 personagens, que têm uma importância extraordinária em toda a história bíblica e na vida cristã em um todo do mundo. Eles 2, figuras que não enfrentaram a morte, só que agora o Filho de Deus, que não era para enfrentar a morte, vai enfrentar. E por que essa reunião? Porque Moisés e Elias também tem que saber quem é que manda.
por mais que vocês tenham cumprido com maestria o ofício pelo qual eu convoquei vocês, vocês não são mais importantes que Jesus. Vocês não são. Ei, rito judaico, apostólico, romano, tudo isso ainda que se cumpre alguma coisa, mais importante de tudo é o único que morreu e ressuscitou. Então, glória a Deus. Acaba aquela história no monte. Jesus não dá resposta acerca da construção das 3 tendas. Por quê? Pergunta idiota, o céu não responde, né? E análises feitas dentro das emoções carnais, também não. Então fica aquela interrogação, por que ele não falou? Porque ele não vai entrar numa historinha dessa. Ele está em uma reunião, é igual a reunião que você vai em lugares. Por exemplo, vai ter lugar que Deus vai te levar, é para tu morar lá? Tem lugar que você vai lá para você ver que Deus, é poderoso, e te levou para a intimidade, te levou para a particularidade, para a grandeza dele. Mas ele não quer que você more lá. Só foi lá para uma reunião, para mostrar que Deus te ama. Foi lá em uma reunião, para mostrar que Deus é o eterno soberano. Agora, decidir morar lá já é demais, né? Fique com quem te levou. Fique com quem te levou e diga, se o Senhor descer, eu desço. Se o Senhor subir, me leva junto. Leva junto. Não vou desgrudar de ti, Jesus. Mas também não posso me precipitar em dizer, aconteça o que acontecer, eu não. Não, eu sou do que pede misericórdia a Deus. Enganoso é o coração do homem. O limite do erro e do acerto é uma linha tênue. Muitos extremistas que têm características similares a minhas não resistiram. E eu me considero extremista, então eu tenho que ter 10 vezes mais cuidado. 10 vezes. Porque a questão não é entregar o recado aqui. A questão é receber o recado lá embaixo. Então, o pregador, o homem de Deus, que porventura Deus chamou, Deus convocou para um ofício, ele tem que andar o tempo todo se preocupando com a grande nuvem de testemunhas. Isso aqui é para os pregadores, para os obreiros. Aí eu não tenho que me preocupar com o que os outros pensam. Você deve. Você deve porque você é cercado por uma grande nuvem de testemunhas. Isso quer dizer que você tem que ser exemplo e praticar melhoramentos a cada dia, para que a pessoa veja o que é que o Evangelho faz na vida de um homem e de uma mulher, que decide viver tudo aquilo que os céus têm. Esses homens, eles descem do monte, e eles ficam sem graça, ficam sem falar nada. Vai ter um dia, que você vai experimentar de um nível de profundidade em Deus tão grande, que vão achar que você está mudo, vão achar que você perdeu a intimidade, só que você só está calado porque o que você foi submetido de profundidade em Deus, é até difícil compartilhar com o povo na terra. Então tem coisas que você vai contar, o povo vai dizer, nossa, que maravilha. Tem coisas que você vai contar que você viveu acerca de experiências que o povo vai dizer, eu não acredito. Vale a pena contar? Para que você não se frustre, desce feliz, desce calado, desce regozijado, glorifica a Deus, porque Ele te chamou para a intimidade. Não foram 12 que subiram, foram 3. Se não foram 12 é porque Deus queria que alguém contasse a história bem, mas que a experiência vivida mesmo, só quem pode relatar é quem subiu. Por mais que o doutor Lucas, ele tenha uma forma específica e bem detalhista de narrar o fato, não se compara a quem estava lá vivendo. Então o que você tem vivido, tem coisa que vai corroborar, vai auxiliar na busca do outro,
Mas tem coisa acerca dos mistérios bíblicos que Deus vai entregar, confiar a você, que não adianta você querer contar a ninguém. Se coloque de pé. Comigo é assim. A hora